Israel diariamente já começou e diariamente fará pausas humanitárias na guerra em Gaza para permitir a entrada de ajuda. Mas a ONU diz que a quantidade de pausas não é suficiente ainda para atender aquela população que está morrendo de fome e de sede. Com o agravamento da crise humanitária, mais 14 pessoas morreram de fome e desnutrição no território palestino nas últimas 24 horas. Já são 150 mortes por esse mesmo motivo. Américo Martins, inacreditável que a gente esteja falando sobre isso, né? Pessoas morrendo de fome, sem conseguir acesso a essa ajuda por determinação de um lado, né, dessa guerra. Como é que vai ficar a situação se a ONU está dizendo que mesmo assim não é suficiente o que Israel está fazendo, Américo? É uma grande tragédia, Tainá, é isso que nós estamos assistindo. Quase 150 pessoas já morreram de fome, como você disse. Nós estamos chegando perto de 60 mil pessoas mortas durante essa guerra. Está acontecendo nesse momento lá na ONU uma discussão justamente sobre a situação na Palestina. Muita gente defendendo a criação de um Estado da Palestina. O secretário-geral da ONU pedindo o fim dessa guerra imediatamente e a entrada de muito mais ajuda humanitária. É isso que é preciso. O próprio presidente Donald Trump, a gente falava agora há pouquinho da reunião que ele teve lá na Escócia, aqui no Reino Unido, com o primeiro-ministro Keir Starmer. O próprio presidente Donald Trump diz que é impossível você falsear aquelas imagens, aquelas informações, aquelas imagens terríveis que nós estamos vendo. Disse que a fome está acontecendo de fato no território da faixa de Gaza e prometeu que os Estados Unidos vão enviar mais ajuda humanitária e criar mais postos de distribuição dentro do território palestino. O presidente Donald Trump também disse que Israel tem responsabilidade por garantir mais ajuda humanitária e que a fome não aconteça dentro do território palestino. Isso um dia depois do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter dito que não era responsabilidade de Israel o que estava acontecendo na faixa de Gaza, embora o país controle completamente as entradas no território palestino, e também ter negado que existisse fome no território. Apesar de tudo isso, Israel resolveu paralisar por 10 horas nos próximos dias os ataques em determinados pontos da faixa de Gaza, e também a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos começaram a enviar por via aérea ajuda humanitária, ou seja, jogando com paraquedas. Não é a forma mais efetiva de fazer isso. Isso deveria ter sido feito através dos sistemas que já existiam no local, da ONU, da Agência de Refugiados Palestinos, foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial e que era responsável, desde inclusive antes do início da guerra, por muita da ajuda humanitária que era distribuída ao povo na faixa de Gaza. No meio disso tudo, o ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz, disse que se o Hamas não libertar os reféns, que as portas do inferno se abrirão em Gaza. Isso é aspas dele. Difícil imaginar o que pode ser pior do que já está acontecendo na faixa de Gaza, com muitas pessoas sendo mortas na fila de distribuição, outras pessoas morrendo de fome, falta total de comida e quase 60 mil mortos dentro da faixa de Gaza. Israel, é sempre bom a gente lembrar, sempre que é questionado sobre isso, diz que a guerra é apenas contra o Hamas, não contra os palestinos de forma geral, e que a responsabilidade pela fome não é do governo israelense, porque estaria ajudando com a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, que está chegando de uma forma muito pequena. O próprio representante, o diretor-geral do Programa Mundial de Alimentos da ONU, o Samer Abil-Jaber, disse que nunca viu tanta fome e que mais de um quarto da população palestina corre risco de vida.